Olá, oitavo ano, good morning! Como vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu voltei para dar continuidade às nossas aulas online. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês têm uma aula de ciências, uma aula de inglês e 3 aulas de matemática. É por isso que, dando andamento nesse vídeo, você assistirá às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de ciências, com a Miss Val. A segunda aula de inglês, com o Mr. Stefflin. E a terceira aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que você esteja assistindo todas as aulas aqui no YouTube e lembre-se, você pode rever as suas aulas quantas vezes você quiser. Se você quiser assistir uma aula específica, estou deixando aqui na descrição desse vídeo os minutos e os segundos exatos que aquela aula se inicia. Basta você clicar e você será direcionado para aquela parte do vídeo. No mais, eu também espero que você esteja participando da sua turma lá dentro da plataforma do Google Classroom ou esteja participando das nossas videoconferências com plantões de dúvidas. Não fique com dúvidas. Se você tiver dúvidas, anote e peça ao seu professor ajuda dentro dos plantões de dúvidas. Lá, além de esclarecer as suas dúvidas, ele poderá retomar conteúdos, explicar conceitos, trabalhar com vocês resoluções de exercícios. Então não perca mais essa ferramenta de aprender junto aos professores. Nos colocamos à disposição para atender qualquer dúvida de vocês quanto às plataformas e metodologias utilizadas. Vocês podem nos procurar dentro das plataformas do Google Classroom ou pelas nossas redes sociais. Nos colocamos à disposição para ajudar vocês. No mais, eu quero desejar a todos um bom dia, uma ótima aula. Até amanhã. Fiquem com Deus. Olá, meninos, bom dia. Vamos começar a nossa aula, né? O Conhecendo os Vegetais, que vai ser no capítulo 6, página 23, tá? Tem algumas coisas que eu vou querer que vocês destaquem lá, então, assim, de preferência, assista essa aula com o livro na mão. E todas as aulas nossas as videoaulas lá nos plantões de dúvidas, eu gostaria que vocês tivessem com o livro em mãos, tá? Vamos lá? Bom, eu vou começar com as características gerais dos vegetais, tá? Primeira característica é que eles são eucariontes. Eu não vou nessas definições porque nós já aprendemos, isso vocês têm anotado no caderno, então não tem que esquecer. Lembra que eu falei que tem características que a gente tem que lembrar o ano inteiro? Então, eles são eucariontes, pluricelulares, autótrofos, fotossintetizantes, tem a presença de seiva bruta elaborada, tem a presença da parede celular, que é a celulose, cloroplastos e estômatos. A parede celular deles, meninos, é rica em celulose. No livro de vocês, na página 25, ele traz lá a estrutura da célula vegetal. Lembrando que os animais têm a célula diferente dos vegetais, tá? Os cloroplastos é que vai dar a coloração verde, tá? E nós temos os estômatos, que são organelas responsáveis para capturar a luz, para a planta poder fazer a fotossíntese. As plantas vão ter o amido como material de reserva, são terrestres, têm tamanhos variados e são embriófitas, certo? Então, essas daí são as características gerais do reino plantae. Todas as plantas têm essas características. Coloquei a célula vegetal para vocês verem. Então, aí eu tenho a célula vegetal, falando que a clorofila, né, encontra-se dentro dos plastos, que são chamados também de cloroplastos. Olha aí, são essas estruturinhas verdes, são os cloroplastos. Então, eu tenho a parede celular, a membrana plasmática, certo? Aparelho de Golgi, retículo endoplasmático. Então, qual que é a diferença da célula animal para vegetal? Célula animal, eu tenho a parede celular, cloroplastos e estômatos, certo? No livro de vocês, na página 25, nós temos lá falando sobre a importância da parede celular, que ela é formada principalmente por celulose,
e ela que dá formato à célula. Tá falando sobre os plastos, que é eles que armazenam substâncias, né, e da pigmentação. E nós temos os vacúolos que armazenam substâncias, né, para a planta, ok? Olha aí, eu tenho a estrutura aí dos cloroplastos, só para vocês verem. Então, eu tenho um monte de célula vegetal. Esses pintadinhos de verde são os cloroplastos e esses traçados aí, ó, são as paredes celulares. Cada uma dessas é uma célula. Linda essa imagem, né? Aqui eu tenho os vasos condutores de seiva. Minha letra verde não ficou boa, não. Eu tenho aí 2 tipos de tecidos, tá? Eu tenho o tecido xilema e o floema. No livro de vocês têm lá, vocês vão destacar para mim. Aí eu tenho mostrando o corte numa cana, certo? Aonde ele mostra lá as estruturas, as fibras. Se vocês pegarem esse desenho que tá o caule, eu tenho lá uma setinha subindo, que é chamada de seiva bruta. Ela é levada até as folhas, da raiz até as folhas, por vasos lenhosos. E a seiva elaborada, ela vem das folhas para a raiz, tá? São os vasos liberianos. Então, a seiva bruta, ela vai da raiz até a folha e a elaborada vai da folha para todas as partes do corpo. Nós temos os vasos aí que formam esses vegetais, que é o xilema e o floema. Então, eles são organizados de forma diferente. Depois, vocês dão uma olhadinha lá na página 25, lembrando que a gente estudou que os seres vivos, eles têm uma organização, né? As células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema. Então, quando a gente fala nas células, né? Aquela imagem anterior que a gente viu, as células, elas vão formar os tecidos. E aí, eu tenho 2 tecidos vegetais, né? Que é o xilema, que ele é formado por um grupo de células organizadas, ele vai atuar no transporte de substâncias da raiz até as outras partes da planta, e o floema, que é outro tecido que vai transportar as substâncias resultantes da fotossíntese, certo? Ele desempenha várias funções também nos vegetais. Nós temos lá tecidos vasculares, que possuem vasos condutores de seivas, e avascular, que são algumas plantas são consideradas avasculares, no caso das briófitas, que a gente vai ver na próxima aula, que ela não tem vaso condutor de seiva, tá? Temos 2 tipos de seiva, seiva bruta e seiva elaborada. A seiva bruta, ela é formada por água e sais minerais. A seiva elaborada é uma glicose, é um tipo de açúcar. Aí eu coloquei o desenho novamente, mostrando para vocês que a absorção acontece pelas raízes. E eu tenho lá no caule até na folha o xilema e o floema, certo? Que são os tecidos condutores, e levando seiva bruta e seiva elaborada. Uma planta completa, vocês aprenderam isso desde o 2º ano, que ela é formada por raiz, caule, flor e fruto. Nem todas as plantas apresentam flores e frutos, tá? Então, raiz, ela tem a função de fixar a planta ao solo, absorve água e sais minerais, armazena substâncias de reserva. O caule sustenta a planta, ramos, flores, frutos e transporta água e sais minerais da raiz até as folhas. A folha, ela é responsável pela fotossíntese, produção de matéria orgânica e de oxigênio. Também é nela que acontece a respiração e a transpiração. A gente vai ver lá na frente que tem diferença, tá? E na flor acontece a reprodução da planta. E o fruto é que vai dar a semente, que vai me dar origem a uma nova planta, certo? E também protege a semente. E nós vamos começar com a primeira estrutura, lá na página 26 do livro de vocês, vai falar sobre a raiz e alguns tipos de raiz, tá? Como eu já havia falado, a raiz, ela tem como função
fixar o vegetal no solo, além de absorver os nutrientes que estão água e sais minerais desse solo e armazenar substâncias. Algumas raízes, elas vão armazenar substâncias, certo? Vocês têm isso lá na página 26 e pode destacar para mim. A raiz, ela é composta por quatro regiões principais. A primeira é a coifa, a segunda é a zona lisa, a terceira é a zona periférica e a quarta zona de ramificação. A coifa, ela protege a raiz, né, onde estão as células de crescimento. A zona lisa ou de crescimento é onde ocorre o alongamento das células produzidas na coifa. E a região pilífera ou de absorção é onde acontece a absorção da água e sais minerais. E a região de ramificação é responsável pela fixação da planta no solo. Vou mostrar para vocês agora. Olha aí a estrutura, tá vendo? A coifa, ela é bem a extremidade, bem a pontinha da raiz. A zona lisa ou de crescimento, ela não tem nenhuma pelinho, né? Que tem uns determinados pelos aí, que na verdade não é bem pelos. Tem a zona pilífera ou de absorção. E temos a região de ramificação, que ela tem umas raízes um pouco maiores. Então, nós temos dois tipos de raiz. Nós chamamos ela de pivotante ou fasciculada. A pivotante, ela é comum nas plantas que são dicotiledôneas e gimnospermas. Nós vamos aprender o que é isso. E fasciculada estão nas pteridófitas e monocotiledôneas. Olha lá para vocês verem essa raiz aí, ó. Bem aqui do lado. Tá vendo que eu tenho a zona suberosa, os pelos radiculares, a zona de alagamento, o ápice e a coifa, certo? A diferença entre uma raiz pivotante e uma fasciculada. A pivotante, ela tem uma principal e várias adjacentes. A fasciculada são todas adjacentes, a gente não sabe qual que é a principal. Então, raiz aí, né? Sistema pivotante, ela tem uma raiz principal que surge da germinação da semente e dela partirão todas as demais. A fasciculada não há uma raiz principal, pois a raiz primária ela é originada da germinação da semente, logo se regenera. Aqui, ó, vamos ver se eu consigo ampliar. Isso aqui é o exemplo de uma raiz fasciculada. Tá vendo que eu não tenho uma mais grossa nem uma mais fina, todas praticamente do mesmo tamanho? E aqui do lado, agora não dá o zoom, vou voltar aqui e vou de novo. Olha lá o zoom, tá vendo que eu tenho, essa aqui é a pivotante, tá vendo que eu tenho uma mais grossa e várias fininhas saindo dela? Então, essa é a diferença de pivotante para fasciculada, essa é uma fasciculada. Não vai voltar novamente, vai lá, tia Val, aumenta. Antes eu desesperava, agora eu fico esperando. Vamos lá? Então, eu tenho fasciculado e pivotante. Aí, nós vamos para os tipos de raízes, tá? Nós temos vários. O primeiro tipo de raiz que vocês vão ver aí são as raízes tabulares. Elas são achatadas como tábuas, elas ficam do lado de fora do solo, né? E tem como base sustentação das árvores de grande porte. Então, é o que você vê na mangueira, na goiabeira, né? Todas essas árvores que a gente anda e vê esse tronco grandão, ela tem raízes tabulares. Se a gente estivesse em sala, geralmente eu ando pela escola e a gente vai observando as árvores para ver as raízes, tá? Claro que a gente não vai arrancar um pé de manga para olhar a raiz, mas você vê o tipo da árvore e você já sabe que ela tem uma raiz tabular. Temos as raízes aéreas, ela tem um revestimento, né? Aí eu tenho as epífitas, que são plantas epífitas, exemplo é a orquídea, tá vendo que ela tem uma raiz, ó, vou dar um zoom aqui, nem que eu volto depois. Essa raizinha dela, ela abraça
a outra árvore. Deu certo agora, viu, gente? Temos as raízes aquáticas. As raízes aquáticas, elas são das plantas aquáticas, óbvio. Caracterizam por serem finas e longas, ficando logo abaixo das folhas flutuantes. No exemplo aí nós temos os aguapés, tá? Eu não sei se o livro de vocês aqui traz. A raiz aérea ela traz na página 27, mas ela não traz a aquática, traz de uma folha de uma alface d'água, na página 26. Então, eu tenho o aguapé. A minha mãe teve muito tempo uma plantinha dessa. Depois que começou a falar sobre dengue, ela não quis ter mais, porque tem que trocar água todos os dias, né? Mas ela é linda, né? Olha aí a raiz dela como que é. Temos as raízes de suporte ou escora. O livro de vocês também traz na página 27, pouca informação, mas traz, então, só destacar lá. Ela se origina a partir de um caule da planta e ajuda na sustentação. Um exemplo comum de planta é o milho, tá? A raiz do milho é raiz de escora, porque eu tenho uma raiz que fica escorando no meu caule. Olha aí como que é uma raiz de escora, tá vendo? Tenho tanto no milho quanto na figueira. As raízes respiratórias ou aéreas, o livro de vocês traz ela traz as pneumatoforos, que são as raízes de aeração, né? Ela traz com outro nome lá, mas coloca lá depois no livro raízes aéreas para ficar mais fácil. Elas crescem para fora do solo porque elas precisam, né, de gás oxigênio, porque elas vão ter pequenos poros para pegar o oxigênio para elas poderem conseguir sobreviver, tá? Essas raízes é muito comum em locais alagadiços, como nos manguezais. Então, na costa litorânea brasileira, onde eu tenho mangue, eu sempre vou ver esse tipo de plantas com esse tipo de raízes. Aí nós temos as pneumatoforas, tá vendo? São raízes respiratórias, elas também ficam para fora. Esses pontinhos aí que vocês estão vendo, ó, pequenininhos, são as raízes dessa árvore para fora, para poder pegar oxigênio. Também é comum em região de solos alagadiços, tá? Porque ela absorve o oxigênio que está presente no ar. Temos a raiz sugadora. Essas raízes, elas são parasitas e penetram no caule da planta. E aí ela suga a seiva, né? Elas são bem espertas mesmo. Elas acabam pegando a seiva e a outra planta vai ficar, tem que dividir o nutriente com ela. Então, por isso que elas são chamadas de sugadoras. Exemplo, nós temos o cipó chumbo e a erva passarinho. Ela é diferente da orquídea, tá, meninos? A orquídea, a raiz dela é aérea. Ela fica sobre o caule da outra planta, mas ela não suga. Ela faz a fotossíntese, ela produz o seu próprio nutriente. Agora, essa sugadora, não. Ela pega mesmo o nutriente da outra. Lembra lá das relações ecológicas? Então, essa daí é um tipo de relação ecológica. Nós temos a estranguladora, ou também chamada de estrangulante. É o caso da figueira mata-pau, né? Que ela vai envolvendo toda a outra árvore até matar a outra planta. E temos as raízes tuberosas, né? Que elas são as subterrâneas e elas têm um órgão de reserva de nutriente que, em especial, vai reservar o amido e por esse motivo são muito utilizadas em nossa alimentação. Aí nós temos a batata doce, a cenoura, a mandioca, né? Todos os tubérculos que dão embaixo da terra, que a gente fala, né? Embaixo do solo, são consideradas raízes e elas são ricas em amido.
Outros exemplos de raízes tuberosas, porque são ricas em amido, então nós temos aí a beterraba e o nabo, mas além disso nós temos também a batata doce. A batata inglesa, ela não é uma raiz tuberosa, tá? A gente vai falar dela lá no caule. Mostrando novamente uma raiz sugadora. Então, eu tenho lá o cipó chumbo, que ela é uma holoparasita. Ela vai fixar ao floema, então ela vai pegar o floema. Olha lá como que ela faz. Ela abraça a árvore mesmo para poder pegar os seus nutrientes. Aí eu tenho a erva passarinho, que ela é uma hemiparasita. Ela já pega o xilema. Essa aqui é muito comum a gente ver também, tá vendo como que ela faz? Ela vai abraçando toda a árvore e vai pegando os nutrientes. E aí, eu dividi esse capítulo em 3 partes: raiz, caule, folha, e depois eu vou para os vasos, a nutrição dos vegetais. Por quê? Porque senão ficaria muito longo. Eu falei para vocês que eu não vou pegar uma aula lá de 25, 30 minutos, que é muito cansativo para vocês ficarem vendo. Tem alguns que eu tô sabendo que nem olham os vídeos, né? Vai direto lá só para correção de tarefa. Mas não importa. Eu gostaria que eu vou fazer vídeos menores, assistisse para vocês não boicotar o aprendizado de vocês, tá bom? Lá na página 28, vocês podem destacar lá também. Eu tenho lá a estrutura da raiz, essas zonas que eu falei para vocês, a coifa, a zona pirífera, a zona de crescimento, tá? Então, dá uma olhadinha lá, dá uma lida, porque depois fica difícil para compreensão quando a gente junta com caule e folha, ok? Beijos e até a próxima semana. Não esqueça de fazer as atividades da página 34. Tudo bem, galera do sétimo ano? Para o nosso conteúdo dessa aula, eu trouxe para vocês o tema de Electronics, ou Electronic Appliances, que são todos os aparelhos eletrônicos que eu tenho em casa. Se eu parar para pensar que agora não vem tudo que eu tenho em casa à mente. Porém, se eu começar a andar desde a porta de entrada da minha casa, eu começo a analisar os ambientes um por um, eu consigo identificar muitos aparelhos eletrônicos. Isso vai fazer um link com o tema da aula passada, que foi sobre environment. Então, tudo que envolve o meio eletrônico também trabalha com environment, porque a gente trabalha com save energy, economia de energia. Alright, so I put here for you, trouxe para vocês, coloquei aqui para vocês, some electronic appliances, vocabs. Então, temos vocabulário de aparelhos eletrônicos. Não tem todos, porém eu peguei alguns mais usuais na nossa casa, ok? Eu preciso que, após vocês assistirem esse vídeo como um todo, vocês vão copiar esse conteúdo no caderno e na frente de cada palavra em inglês vocês vão colocar a tradução. Copiem um embaixo do outro para vocês terem esse espaço bacana para copiar, para responder, para colocar a equivalência em português. Eu não vou colocar aqui no quadro porque não vai caber tudo, porém vocês podem ir pausando os vídeos conforme eu for falando a tradução. Alright, so electronic appliances. Television, televisão. Radio, rádio. Aquele rádio comum mais antigo, ok? Stereo. Stereo é aparelho de som. Videogame, videogame, aparelho de videogame. Refrigerator é geladeira. Microwave, micro-ondas. Oven, forno. Freezer é um freezer, um congelador. Dishwasher, máquina lava-louças. Wash machine, contrário, temos a máquina de lavar roupa. Air conditioner, condicionador de ar. Blender, nós temos o liquidificador. Mixer é a batedeira. Toaster, torradeira. Grill é um grill. A gente pode chamar até aquelas churrasqueiras elétricas de grill, porque churrasqueira em inglês a gente chama de grill em si, ok? Então aquelas churrasqueiras elétricas, principalmente quem mora em apartamento, eu tenho, por exemplo, a gente chama de grill, ok? Stove é fogão.
Tem muitos fogões assim, tem fogões que não são elétricos, fogões mais antigos, mas hoje em dia a maioria já é elétrico. Alright. Por esse sentido, nós termos trabalhado esse contexto, temos a número 1. How many electronic appliances do you have in your house? Quantos aparelhos eletrônicos você tem na sua casa? Porém, vamos analisar o seguinte. Eu posso colocar a lista de todos os aparelhos eletrônicos que tem na minha casa, mas não é necessário porque a maioria já vai estar aqui, ok? Entre outros que vocês podem encontrar aí, não tem problema. Quem quiser fazer isso é bacana porque se eu recopiar e copiar alguns conteúdos extras, eu vou memorizar mais fácil, eu vou ter mais vocabulário para eu trabalhar mais ainda com o inglês. Então, o objetivo em si é responder a quantidade, quantos tem. Foca que quando eu falo de existência, a gente já trabalhou isso desde o 6º ano, que é there is e there are. There is para falar de existência no singular, there are para falar de existência no plural. Então, se eu tenho mais de um aparelho eletrônico, there are. Assim como exemplo, there are electronic appliances in my house. Ou só até o appliances. No lugar da reticências, vocês vão ter que colocar um número de objetos. E ainda, além disso, fazendo um link com o conteúdo da aula passada, o que eu quero de vocês? Eu quero que venha da cabeça de vocês qual desses aparelhos que vocês têm na casa de vocês, pode ser entre esses aqui ou os outros diferentes que tiverem também, não tem problema, que economiza mais energia ou que gasta menos energia, ok? Dá na mesma. Então, vocês vão colocar o nome desse equipamento para mim como o equipamento que economiza mais energia, que gasta menos, né? Vamos falar assim, fica melhor, compõe melhor a nossa frase. E eu preciso que vocês destaquem. Passa o marca-texto, circula, pinta uma bolinha em volta para identificar que esse é o equipamento X que ajuda mais o meio ambiente, save energy e que faz parte do nosso contexto, do nosso conteúdo. Alright? Essa é a nossa aula de hoje, esse é o nosso conteúdo para hoje e até a próxima aula. Fala galera, beleza com vocês? Tudo beleza? Hoje a gente vai continuar na parte de números positivos e negativos, só que hoje a gente vai ver a parte de propriedades da adição com números positivos e números negativos, beleza? Então, ó, a primeira propriedade é a propriedade comutativa. Esses nomes assim vocês não precisam se preocupar, viu? É só a ideia. Então, ó, primeiro, propriedade comutativa. O que a propriedade comutativa fala pra gente? Deixa eu trocar aqui, pincel. Propriedade comutativa. Então, ó, o que essa propriedade fala pra gente? Quem quiser acompanhar no livro, tá na página 25, tá? Então ela fala o seguinte, se a gente tiver, por exemplo, 7 positivo, mais 7, né? Mais menos 9, como é que a gente faz a soma de um número positivo com um número negativo? Lembra? A gente pega o número de maior sinal e usa ele. Tipo assim, ó, eu tenho menos 9, ok? Quando eu tiver soma de um número positivo e negativo, eu vou subtrair os dois números. Vai ficar assim, vamos fazer normal. 9 menos 7 vai dar quanto? 2, não é? Só que aí eu conservo o sinal do maior. Tá ok? Então, o maior não é o 9? Questão de número, não é? Então, menos 9. Menos 2, ok? É assim que eu faço. Mas se eu tivesse assim, Matheus, por exemplo, em vez de ser mais 7 mais menos 9, eu tivesse menos 9 mais 7. Mesma coisa, tá? Então, essa propriedade comutativa é só para falar pra gente que não importa a ordem, quem vir primeiro. É só a gente fazer do mesmo jeito. 9 menos 7 dá 2. Conserva o sinal do maior. Ok? Mesma coisa. Beleza? Vamos para a próxima propriedade, que é a propriedade associativa. Deixa eu escrever aqui, ó. Propriedade associativa. Ok?
Então, ó, essa propriedade, ela fala o seguinte, vamos supor que a gente tivesse mais 6, mais menos 4, mais 1. Então, o que eu vou fazer? Normal, tá, gente? A gente vai fazer normal. Vamos pegar primeiro esses dois aqui, ó. Vamos fazendo de 2 em 2 sempre. Vamos pegar primeiro esses dois. Vai ficar assim, ó. Mais 6 menos 4. Então, eu tenho um sinal negativo e um positivo. Como é que eu faço? Eu subtraio os dois. Quando eu tenho sinais diferentes, eu subtraio. 6 menos 4 dá 2. Conservo o sinal do maior, que nesse caso agora é o 6. Então, é 2 positivo. Mais 1. Vai ficar 2 mais 1, 3. Ok? Beleza? Mateus, e se eu tivesse o seguinte? No livro aí, gente, aqui tá menos 1, tá? Eu fiz diferente. Eu fiz com mais 1. Mas no livro tá menos 1, mas é a mesma coisa, beleza? Aí no livro vai dar, em vez de ser mais 2 mais 1, vai ser mais 2 menos 1. Então vai ficar 1. Beleza? Mas vamos supor, Mateus, é o seguinte então. Vamos supor que eu não começasse com 6, eu começasse com menos 4 mais 1 mais 6. Eu invertesse tudo. Trocasse tudo de lugar. Mesma coisa, ó. Vamos pegar 2 aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Menos 4 mais 1, faço normal. 4 menos 1 dá 3. Pega o sinal do maior, que é o 4, né? Então vai ficar menos 3 mais 6. Então ficou menos 3 mais 6. Eu tenho um positivo e um negativo e um positivo. Então subtrai de novo. 6 menos 3 dá 3. Pega o sinal do maior, que no caso é o 6. Então mais 3. Tá vendo que dá a mesma coisa que os dois? Então não muda. Não importa a ordem que eu fizer, sempre vai dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, ok? Outra propriedade é o elemento neutro. O que é o elemento neutro, Mateus? O elemento neutro é a gente pegar um número, vamos pegar igual do livro, menos 12, e somar com 0, tá? Menos 12 mais 0 vai ser menos 12, porque um número mais 0 é ele mesmo. Se eu tivesse, Mateus, 0 mais menos 12, mesma coisa, ok? Ia ficar 0 mais menos 12 dá menos 12. Beleza? Tudo tranquilo? Tá. O próximo é a propriedade, próximo e último, né? Propriedade elemento oposto. O que é o elemento oposto, Mateus? É fácil. É o seguinte, vou pegar o mesmo exemplo do livro. 21 mais menos 21. Como é que eu faço? Tem um número positivo e um número negativo. Subtrai os dois vai dar 0. O sinal, os dois são iguais, então você não precisa, no 0 você não precisa pôr nenhum sinal, então é 0. E se eu tivesse o contrário? Menos 21 mais 21. Mesma coisa. Menos 21 mais 21, 0. Tá? Um número somado com o oposto dele sempre vai dar 0, tá? É só vocês pensarem o seguinte, ó. Eu tenho 21 e devo 21. Eu vou ficar com quanto? 0. Ok, galera? Beleza até aqui? Show de bola, né? Então vamos para um exercício aqui que a gente vai resolver agora. Exercício da página 26. Vamos resolver a A e a B só, tá? Só pra gente entender. Então, complete cada adição com o número adequado. Então a gente tem, ó, letra A. Menos 31 mais 0. Como é que a gente faz? Um número mais nada dá ele mesmo, não dá? Menos 31. Pronto. Beleza? B. 0 mais algum número que dá 28. 0 com algum número que dá 28 só pode ser 28, né? Então, 28 positivo. Beleza? Vamos fazer mais uma que essas duas foram fáceis. Vamos fazer até a D. Então agora tem aqui, ó, 0
mais menos 14 é igual a menos 14. Opa, 0 não, era aqui, era para ser um número, né, gente? Porque tá 100 aqui, eu falei 0, mas tá certo. Vai ser 0, né, mas é só pra gente fazer. Mais menos 14 é igual a menos 14. Ó, um número que somado com menos 14 vai dar menos 14. Só pode ser o 0, né? O 0 somado com esse número vai dar ele mesmo. Beleza? E D, 7 positivo, mais 7, mais menos 5, mais menos 7. Quanto que vai dar isso aqui? Só a gente fazer, ó, de 2 em 2, lembra? Vamos pegar esses dois primeiro, ó. Tem um número positivo, tem um número negativo, subtraio. 7 menos 5 dá 2. Pega o sinal do maior, que é o 7. Então, mais 2. Mais menos 7. Mesma coisa, ó. Positivo, negativo. 7 menos 2 dá 5. Pega o sinal do maior, que nesse caso agora é o 7. Menos 5. Ok? Deu para entender tudo certinho, gente? Então, é só isso por hoje, beleza? E aí a gente se vê na próxima aula. Fechou, galera? Um abraço, até a próxima. Valeu!